Histórias estão por toda parte. Ouvimos histórias diariamente nas nossas vidas, através da televisão, através das notícias, através de livros, através de filmes, programas de televisão. Algumas histórias que eu gosto do Senhor dos Anéis, falando sobre a superação de pessoas para conseguir algo, conseguir um objetivo. Outra história que eu gosto, Os Vingadores. Não é incrível como eles têm desenvolvido essa história tanto, ao ponto de você estar viciado quase e esperar para o próximo filme sair. Outros livros são assim, você não consegue abaixar, porque a história é tão bom, é tão completo. Quais histórias você tem ouvido essa semana? Tivemos muitas histórias que aconteceram essa última semana, esses últimos dias das nossas vidas aqui no Brasil. Histórias comoventes, histórias tristes, histórias que enfurecem, mas qual história te comoveu mais em tudo isso? Nós somos bombardeados por essas histórias. E essas histórias têm essa capacidade de nos levar ao mais alto alegria ou nos jogar ao mais baixo depressão que nós podemos estar. Histórias impactam as pessoas. As histórias ajudam a gente a entender um pouco mais sobre o ser humano, a entender um pouco mais sobre quem nós somos. A história também nos ajuda a identificar e associar com alguns acontecimentos. As histórias devem nos levar a refletir um pouco também. Cada um de nós fazemos parte de uma história. Cada um de nós estamos escrevendo essa história ou estamos seguindo um roteiro. O que você está fazendo hoje? Já se fez essa pergunta antes? Se você está escrevendo a sua história ou você está seguindo um roteiro que já está se desenvolvendo? Identificar isso nas nossas vidas nos ajuda a entender quem somos. Nos ajuda a entender qual é o nosso papel na história. E o que estamos fazendo aqui na Terra. Nos dá propósito, nos dá direção em como nós devemos seguir. E dependendo da história, tem um final feliz ou tem um final triste. Nós temos conversado um pouco sobre compartilhar a mensagem que não pode faltar no seu timeline. Essa semana nós vimos Paulo, um cara que tinha uma história incrível, uma história que podia ser feito filme. Já foi feito filme. E ele compartilhava isso com as pessoas. E Paulo nos mostra que compartilhar é muito mais fácil do que fomos ensinados ou pensamos ser. Quando compartilhamos a mensagem, que é o Evangelho, Jesus Cristo, deve ser a partir das nossas próprias histórias. Deve ser algo que nós vivemos, que é real para nós. Compartilhamos as nossas altas e baixos da nossa vida. Compartilhamos como Jesus tem nos ajudado nos momentos mais difíceis da nossa vida. É isso que comove as pessoas. É isso que você faz para se conectar com as pessoas. Para eles identificar alguns pontos na sua vida que eles são iguais. Que eles são exatamente na mesma situação que você estava naquele momento. E Paulo sabia que isso era o jeito de compartilhar o que Jesus tinha feito na vida dele. A compartilhar o que ele achou como o maior bem que ele podia ter. As histórias são comoventes. As histórias mexem com as pessoas. E quando nós compartilhamos a nossa vida com outras pessoas, eles entendem isso, eles veem isso na nossa história. E isso mexe com as pessoas que nem uns bons filmes mexem conosco hoje em dia. Outra coisa que precisamos fazer é contar essa própria história para nós mesmos. Nós precisamos lembrar de onde nós estávamos antes e aonde nós estamos hoje. Não é assim com os seriados que a gente precisa rever às vezes a temporada anterior para saber aonde nós estamos na história. Nós precisamos fazer assim com a nossa história. Lembrar como nós éramos antes e como nós somos hoje com Jesus. E assim nós vamos lembrando das coisas que nós podemos identificar com as outras pessoas. Nós precisamos fazer isso porque nós que estamos seguindo a história que Deus está escrevendo,
Nós estamos em missão, nós temos um propósito. E qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão como discípulos, como seguidores de Jesus? Nós aqui da Urbana existimos para dar a cada pessoa repetidas oportunidades de ver, ouvir e compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Em qualquer lugar. Por que você compartilha o Evangelho? Para eles entenderem um pouco mais sobre Jesus. Para eles entenderem quem Jesus é na história deles. E você deve compartilhar com as pessoas esse Evangelho porque você tem contato com pessoas que nós não temos. Você tem anos de relacionamento com pessoas que eu nunca vou ter na minha vida. E você está naquele momento com aquela pessoa. E a sua história, às vezes, impacta muito mais do que a minha própria história. Então, meu desafio para nós é que você compartilhe a sua história. Compartilha como Jesus te transformou. E compartilha aonde você está. Triste, frio e sem amar, mas em você eu tenho o que falta em mim. E descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer.